noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gláucia Maria Ferreira Pinto e eu sou coordenadora do curso de Desenvolvimento e Validação de Métodos Analíticos com foco em cromatografia e métodos espectroscópicos ou espectrométricos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso curso, que vai ter a nossa segunda turma a partir do dia 30, então agora do mês, de junho. Só para vocês me conhecerem um pouco melhor, então eu sou química, tenho graduação na Unicamp e fiz mestrado e doutorado na área de química analítica. Eu também tenho um pós-doutorado em técnicas de separação. Então, eu sempre gostei muito das técnicas cromatográficas e sempre me identifiquei com as questões analíticas. Trabalhei vários anos em indústrias farmacêuticas, na área de pesquisa e desenvolvimento e, paralelo, também sempre fui docente, ou sou docente, nos anos mais recentes agora. Ok? Tenho uma empresa de consultoria e trabalho ainda prestando serviço nessa área de desenvolvimento de métodos e validações de métodos, principalmente. Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso curso. Então, o nosso curso, ele tem como principal foco tratar do assunto do desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, com essa vertente do suporte necessário em relação às metodologias que vão conseguir avaliar como que esse produto vai ser melhor desenvolvido. Então, nós temos cada vez mais exigências no mercado e cada vez mais exigências dos órgãos regulamentadores. Essas exigências nos obrigam a conhecer cada vez mais o nosso IFA, então o nosso insumo farmacêutico ativo, e as características de performance e eficácia do nosso produto acabado. Para se conhecer todas essas características necessárias, não podemos deixar de lado as metodologias que atendam às especificações necessárias. E é isso que a gente precisa. Métodos eficientes, rápidos e que não onerem demais o processo como um todo. Bom, entre as principais metodologias, a gente sabe que praticamente 80% dos produtos farmacêuticos são analisados por métodos cromatográficos. O uso de cromatografia permite, desde a visualização de impurezas presentes nos nossos insumos, recipientes e produto acabado, quanto às características de performance em relação a teor, uniformidade, dissolução e etc. Então, a cromatografia é um ponto muito importante no desenvolvimento e é foco principal do nosso curso. Não adianta mais desenvolver só métodos sem confirmar a adequabilidade desses métodos em relação ao que se pretende e sem confirmar que eles estão realmente confiáveis no resultado que geram. Então, a gente precisa atrelar o desenvolvimento com a validação de métodos. Esse é o nosso outro foco muito forte no nosso curso. Então, vamos falar de cromatografia, de desenvolvimento, de validação de método e tudo isso direcionado para desenvolvimento de produto. Existem outras técnicas também importantes que não podem ser deixadas de lado. E então, um segundo aspecto na questão analítica entra no foco da espectrometria. Então, hoje, a espectrometria de massa é muito utilizada e requisitada para confirmação de resultados e confirmação de identificação. As questões também de outras técnicas espectrométricas ou espectroscópicas para caracterização são extremamente necessárias. Então, a gente vai focar também na avaliação de resultados
que podem dar suporte a essa confirmação de característica de IFA e de produto acabado. Ressonância magnética nuclear é muito interessante hoje e cobrado como técnica de caracterização. Infravermelho, tanto o contraste em relação a grupos funcionais. Aí nós temos absorção atômica, que são úteis em vários tipos de medicações específicas, que vão envolver minerais, por exemplo, né, os polivitamínicos com minerais. ICP, que hoje é um grande coadjuvante nas técnicas de impurezas elementares, que estão em alta, né, uma cobrança em alta. E também o ICP acoplado à massa. Tá bom? Então, esses seriam os principais focos nas questões espectrométricas. A gente também não vai deixar de falar de outras técnicas que podem dar suporte, como as análises térmicas e a própria difração de raio-x. Então, a gente vai pontuar muita coisa, porque hoje a exigência é muito grande. Eu tenho aqui, também separadinho aqui para vocês, uma característica que eu posso dizer que é o nosso principal foco na vertente, né, que esse curso vai dar para o perfil do profissional que vai fazer, então, o nosso curso. A ideia é que ele consiga compreender os principais métodos analíticos utilizados para avaliar novos produtos ou alterações de formulações, que ele consiga também atuar na questão de caracterização de melhores fornecedores e avaliação de melhores processos de fabricação, que esse profissional agora saiba discutir e selecionar os métodos analíticos mais adequados para cada caso e que ele consiga conhecer melhor as etapas envolvidas no próprio desenvolvimento. Também é um foco nosso garantir que o profissional que vai estar fazendo o nosso curso de desenvolvimento consiga avaliar e elaborar protocolos e relatórios de desenvolvimento e de validação, ok? Bom, pensando aí no que pode estar deixando aí a cabecinha de vocês cheia de perguntas, então algumas características aí do curso, né, que podem ser esclarecidas. Então a gente tem sim aspectos conceituais que devem ser tratados para que se diga que se conhece a técnica analítica, mas o nosso foco principal é falar de forma prática. Então, na maior parte do tempo, a gente vai estar discutindo estudos de caso e casos, é claro, reais, que são encontrados no dia a dia de todo esse sistema, então, envolvido no desenvolvimento e validação de métodos para desenvolvimento de produtos. A gente tem algumas tendências, né, atuais que vão sempre estar sendo utilizadas como os principais exemplos. E vamos ter uma aula prática para realmente fazer. Então, a própria validação, ela deve ser executada em todos os seus itens com dados brutos reais, para que a gente possa dizer que não só viu e ouviu, mas também que fez. Então, a gente trabalha com planilhas de cálculo e executa os testes estatísticos que na RDC 166 de 2017 são testes essenciais para garantir a validação de método. Eu já estou vendo aqui que tem uma perguntinha. Então, tem alguém perguntando se o nosso curso é presencial. Esse curso, ele tem aulas previstas, né, presenciais, mas ele também é transmitido EAD. Ele tem uma previsão de uma aula prática no final do período, né, para que a gente possa conhecer melhor os equipamentos de perto e que também possa executar esses principais cálculos de uma maneira mais prática. Bom, tirando essa situação bem peculiar, né, na qual nos encontramos,
Se tudo voltar ao normal, então teremos essa possibilidade, sim, do curso presencial com aulas também no sistema EAD, senão a gente vai estar conversando, vai estar fazendo as nossas aulas à distância com o mesmo empenho, né, e com a mesma eficiência se estivéssemos ao vivo, tá bom? E essa aula prática vai ser marcada para quem precisar e quiser, né, interagir de uma forma diferente. E também eu aplico, né, e passo e uso vários vídeos de demonstração, para a gente chegar um pouco mais perto até do que tem por trás do equipamento, porque muitas vezes quem opera o equipamento não conhece algumas características mais internas, algumas questões relacionadas à própria operação, algumas questões relacionadas à manutenção, também vai ser discutido e também vai ser foco na forma principalmente de vídeos, então, de demonstração, ok? Bom, o curso foi organizado de uma forma para permitir discutir conceitos teóricos e reforçar, né, esses conceitos teóricos com dados reais, encontrados na própria rotina do laboratório. Então, primeiramente, a gente discute a estratégia de desenvolvimento de métodos e depois passa para aquela interação crucial com o próprio processo de avaliação das pré-formulações dos lotes pilotos, até chegar numa formulação que seja uma formulação viável. Então, também se abordam questões relacionadas a aspectos regulatórios e que depois vão envolver o próprio controle de qualidade na transferência dessa metodologia para uma rotina real. Bom, a gente precisa, né, conhecer, então, como é que é feita a prospecção de novos fornecedores, como que é feita operacionalmente e nos aspectos regulatórios, né, a substituição de fornecedores. Então, às vezes, o produto já existe, ele já está registrado, mas é necessário fazer uma alteração e, de novo, a etapa analítica vai ser requisitada, porque nesse relatório vai ser necessário comprovar similaridades ou características agora peculiares. Então, o suporte analítico nesse processo é essencial. Também é essencial para prever mudanças de recipientes e outras características relacionadas ao processo. A gente tem que saber fazer também e tem que procurar ferramentas relacionadas ao levantamento bibliográfico. É um foco de poder hoje em dia, né? Quer dizer, a gente não consegue saber tudo. O perfil do profissional hoje tem que ser muito completo e, principalmente, ele deve ser treinado, né? Treinado no bom sentido, nas características de saber aonde procurar as principais informações. Então, a gente fala sobre bases de dados, a gente usa essas bases de dados e mostra como é que elas podem ser muito úteis em todo esse processo de desenvolvimento. A tentativa e erro já não tem mais lugar, né? Então, a gente precisa gastar pouco tempo e pouco dinheiro. Então, a gente tem que saber onde está pisando, mesmo quando é desenvolvimento propriamente, ok? Bom, deixa eu ver o que mais, né, que eu tenho aqui para falar para vocês. Então, a gente tem também os aspectos das principais legislações, né, que vão ser discutidas, tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, o que é necessário nesse contexto, para a gente ter a documentação correta, para a gente atender os requisitos da forma mais correta, e o nosso curso foi organizado também para discutir esses aspectos. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que, então, a gente vai ter um momento para falar especificamente das técnicas e quais as suas aplicações. Então, para que a gente vai utilizar os diferentes métodos e as diferentes técnicas analíticas? Então, a gente vai ter muito exemplo e muito resultado, né, para olhar e interpretar, ok? Então, vai ser falado sobre o UV, o visível, o IR, o RMN, o massa, a difração de raio-x,
absorção atômica, ICP, as diferentes técnicas cromatográficas, como o próprio TLC, HPTLC, que é um avanço, né? A cromatografia líquida de alta eficiência, o UPLC, como um avanço do HPLC, o CG com o headspace, acoplamentos com massa, espectrometria de massa, né, servindo como detector. A gente também vai falar sobre análises térmicas, como o DSC, que hoje é muito útil para ver, né, as questões de polimorfismo. Vai também pontuar como discernir entre problemas de isomeria e até isomeria quiral, que pode atrapalhar a nossa qualidade e eficácia do medicamento, e vai falar como um todo das impurezas, que são aspectos importantes até para atender questões de estabilidade dessa nova fórmula desenvolvida, ok? Então, essa seria uma visão aí bem geral, né? Dentro da cromatografia, a gente ainda vai falar sobre as principais colunas mais modernas, tipos diferentes de cromatografia, como a cromatografia iônica, a cromatografia agora que se chama RILIC, que visa interações hidrofílicas como ponto-chave, né, de separação, e que tem várias vantagens. E depois disso tudo, a gente vai entrar nos aspectos da validação dos métodos, usando toda a estatística como suporte para a verificação, então, dos dados gerados no laboratório, ok? Deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tem gente querendo saber, é que eu não sei o nome da pessoa certinho, mas estão me perguntando se quem, mesmo sendo focado na área farmacêutica, quem é da área agro consegue agregar conhecimento da mesma forma? Olha, eu vou dizer, é Manguete, eu não sei, Manguete, eu não sei o nome da pessoa aqui, mas eu vou dizer para você, eu mesmo não sou farmacêutica de formação, né? Apesar de ter atuado muito nessa área farmacêutica, também atuo em outras áreas agora como consultora e falo para você, sim, você vai conseguir aproveitar porque as ferramentas analíticas, elas são, na verdade, de uso e de necessidade em todas as áreas de caracterização e de identificação, e de quantificação e de melhoria de eficiências dentro do laboratório. Então, tanto a área de alimentos quanto a área, sim, agro, tem aí um aproveitamento muito bom, porque a gente descreve as questões analíticas como um foco principal. É claro que nos momentos que a gente vai estar tratando de legislação, os maiores exemplos vão estar voltados para a farmacêutica, mas, na verdade, várias áreas usam, sim, as referências da farmacêutica, porque são referências, em geral, mais críticas, né? Então, acabam tendo, sim, o uso, mesmo sendo de outra área. Na questão da validação, especificamente, quando eu falo de validação, eu não deixo também de mencionar quais são outros critérios que outros órgãos regulamentadores têm, diferentemente da própria Anvisa. Então, eu cito MAPA, eu cito Inmetro, que são relações importantes para a gente entender o processo de validação como um todo. Então, a gente não fica só centrado em farmacêutica, não, apesar de usar, sim, os principais exemplos da própria farmacêutica, ok? Nas questões analíticas, né, tem um aproveitamento total, só nos momentos que a gente vai estar falando de fornecedores e essas questões mais regulamentadoras específicas, que aí a farmacêutica é um foco mais específico mesmo. Deixa eu ver aqui, a Carol eu conheço, fez curso comigo. O curso é mais focado em medicamentos ou cosméticos? Olha, os exemplos que eu mais uso são de medicamentos, porque são os casos que hoje a gente tem maiores requisitos a serem atendidos, apesar da legislação de cosmético também ter se intensificado, né, ter ficado mais forte nos últimos tempos. Então, eventualmente, surge um exemplo de outra área, incluindo cosmético.
mas os exemplos que eu tenho mais fortes, né, são dos fármacos mesmo e de produtos acabados, que são da própria indústria farmacêutica com mais caráter, assim, específico, ok? Como que funciona a atividade simulada? Na verdade, a gente tem a previsão de uma aula prática, que a gente possa estar fazendo a execução em si do próprio roteiro da validação. Eu envio para vocês protocolos, métodos, como modelos, né, relatórios como modelos, e planilhas também de testes estatísticos, usando o próprio Excel como centro. Também mostro como que se usa o Minitab e outras ferramentas como o Portal Action, que atuam nessas tendências, né, de análises estatísticas voltadas para a validação. E outros requisitos, até a estabilidade também está nesse meio aí da estatística, né? Então, na verdade, a proposta é estar fazendo junto, né, fazendo na prática, essas atividades que permitam agora dizer que você viu como se faz e também sabe fazer. E na característica das técnicas analíticas, a ideia é falar um pouco melhor da execução em si dos métodos, operacionalmente descrevendo os equipamentos, mostrando como eles funcionam e fazendo demonstrações de algumas análises mais chaves, né? Algumas análises mais específicas, ok? Então, é chamado, né, de atividade simulada, mas, na verdade, é para ser uma aula prática, que a gente tenha um contato mais íntimo, né, com as próprias metodologias e técnicas e execuções na prática do conteúdo que está sendo descrito como teórico, tá bom? Pode fazer EAD e ir somente no encontro presencial? Sim, na verdade, dá para fazer o curso todo à distância, né? Muita gente faz. Quem é do Racine pode falar melhor sobre isso, né? Assim, o pessoal da administração do Racine, que está lá há bastante tempo, conhece muita gente, né? Que fez o curso todo à distância. E nem todo curso ainda tem essa aula prática. A gente tem essa proposta da aula prática. Ela não é efetivamente obrigatória, mas sendo muito recomendado, sim, a presença de todos, né? Mas, de qualquer forma, dá, sim, para fazer tudo à distância. As aulas são todas gravadas e ficam disponíveis no sisteminha, né, lá no portal do Racine, para que se possa assistir em momentos aí mais oportunos. Como funcionam as atividades do curso? Tem avaliação, entrega de trabalho, outra coisa? Não, esse nosso curso, a Larissa, né, perguntou, desculpa, Larissa, a Fernanda tinha perguntado sobre se é possível fazer só EAD, então espero que eu tenha respondido, Fernanda. E a Larissa, então, está perguntando se tem outras atividades, aquelas coisas que vão perturbando os alunos, né? Esse curso é um curso intensivo, ele tem 60 horas e não foi proposto, não está previsto nenhuma prática no sentido avaliativo. Então, a gente não tem, provinha, nem outras formas de avaliação, somente mesmo a participação do aluno. Mas eu acho que quem faz esse curso está interessado em realmente aprender, então não vai querer perder, né? E não vai querer não se dedicar ao ensino, ao estudo, né, do que está sendo abordado. Então, eu tenho essa confiança de que tudo vai chamar a atenção e que vai ser interessante o suficiente para a gente não precisar fazer perguntinhas e a dedicação ser muito boa, tá bom? Então, não tem trabalho, não tem avaliação prevista. Qual o diferencial que esse curso fará para a minha carreira? A Amanda quer saber? Olha, eu falei um pouquinho, né, sobre o que a gente espera para o perfil, então, do egresso desse curso. Eu não sei qual é efetivamente o seu aspecto hoje profissional, ou Amanda, em que nível, né, que você se encontra, como é que você está aí na sua carreira, se você já tem um avanço
maior, se você já tem alguma outra especialização, em que área especificamente você atua, mas é assim, hoje a gente precisa de um profissional que tem essa visão muito mais abrangente, né? E o foco desse curso é justamente abrir a cabeça e dar ferramentas, né? E ter as ferramentas corretas para tomada de decisão, para ser uma pessoa que sabe discutir, que sabe interpretar, que sabe entender qual que é o melhor processo a ser seguido em características aí de desenvolvimento. Então, mesmo quem não é efetivamente ou quem não quer atuar, né, nessa área analítica, dentro do próprio laboratório, vamos dizer assim, é um curso que é muito proveitoso para quem precisa avaliar a documentação, por exemplo, quem precisa interpretar um DMF que recebe de um fornecedor, porque agora ele vai entender melhor como que é feita toda a caracterização e para que se empregam, como é que se usam todos os resultados analíticos, que muitas vezes são descritos, mas que não são muito bem discutidos. Bom, uma outra também característica é que quem atua em registro, que não vai estar também no laboratório, também tem um aproveitamento muito interessante, porque agora ele consegue discutir e ele consegue também participar da escolha, né, de quais são os métodos mais importantes para atender os requisitos que estão descritos. Muitas vezes se fala, por exemplo, esse IFA tem polimorfismo. E aí, o que precisa a partir dessa informação? Precisa, então, fazer uma caracterização de quantas são as formas polimorfas, se ele tem também uma tendência a ter estrutura amorfa, qual porcentagem, qual técnica, então, vai ser empregada. Então, um foco do curso é dar esse tipo de visão e permitir, então, que esse profissional agora saiba discutir esses aspectos, ok? Então, Amanda, eu acho que é um curso que, sim, pode fazer bastante diferença na sua carreira, em vários setores aí de atuação, ok? Deixa eu ver o que eu pulei. O Fernando, desculpa, né, que foi a primeira pergunta que eu tinha lido sobre o curso ser presencial, então, o Fernando quer saber também a duração do curso. Esse curso é um curso intensivo e ele tem 60 horas. Então, nós temos aulas semanais, né, de 4 horas, e ao final do curso é proposta uma atividade, como eu falei, que é uma atividade prática de 8 horas, ok? Deixa eu ver, mesmo sendo focado nesse daqui, já li. Sou eu, Tamires, obrigada pela resposta, Glaucia. Tudo bem, então, viu? Desculpa, mas pelo sobrenome fica mais difícil, né? Então, sim, viu? Mesmo você sendo da área agro, eu ainda acredito que tem muita coisa boa para você aproveitar no curso, porque as técnicas analíticas, né, são desafiadoras em todas as áreas. Deixa eu ver aqui, se as aulas são ministradas por diferentes professores. Olha, na maior parte do tempo, eu vou estar ministrando as principais aulas, porque, principalmente, o meu foco é muito esse mesmo, que é o foco do próprio curso, né? Então, as questões da cromatografia são o meu dia a dia, são o meu mundo há bastante tempo. As questões da validação, quem me conhece de outros cursos sabe, né? O quanto eu me dedico a esses aspectos. Eu fui coordenadora, fui supervisora nessa área de desenvolvimento de métodos e validação de métodos. Então, esses principais focos, eu acabo ministrando essas principais aulas e tem a participação de alguns outros docentes, mas é pouca coisa, viu? Eu vou dizer para você que na maior parte do tempo, então, as aulas são ministradas por mim mesmo.
mas tem a participação de uma pessoa na parte de fornecedores, tem uma participação prevista para falar um pouco melhor depois da parte da documentação, de controle de qualidade também, no finalzinho do curso, e enfim, né, pode ficar tranquilo que serão as pessoas mais preparadas aí para o foco em si, de atender o que está descrito no próprio curso, tá bom? Deixa eu ver, eu não consigo perceber direito as ordens aqui. Quando que é a próxima turma? Então, a Clara quer saber quando é a próxima turma. Ô, Clara, então, se inscreve, tá aberta a inscrição. A nossa turma 2 começa agora dia 30 de junho. As nossas aulas serão às terças-feiras, à noite, né? Então, começando dia 30 de junho. Mas, como eu falei também, é possível fazer a aula, na verdade, no horário que você tiver disponibilidade, no dia que você precisar, porque essas aulas ficam lá no portal do Racine e você pode assistir em outro dia, em outro horário. Mas a turma começa, então, dia 30 de junho. Aí, em relação às inscrições, né, depois eu vou reforçar para vocês como é que vocês entram em contato, mas vocês podem, inclusive, mandar um direct aqui para o pessoal do Racine, pelo próprio Instagram, e podem mandar um e-mail para o cursos@racine.com.br para tirar alguma dúvida e falar, então, sobre as inscrições, tá bom? Deixa eu ver. A duração eu já falei. Oi, Glaucia, é o Fernando novamente. Esse Instituto Racine é em Guarulhos? Então, aonde essas aulas acontecem, lá tem o endereço certinho, né? Mas não é em Guarulhos, não, é em São Paulo mesmo, tá? Mas como eu falei, dá para fazer todo o curso à distância. Eu não sei como é que vai ficar essas questões da pandemia, né? Se a gente vai efetivamente voltar a ter aulas presenciais, mas de qualquer forma temos as aulas presenciais e as aulas à distância, né? Mas não é em Guarulhos, não, é em São Paulo mesmo, ali em Perdizes, perto do estádio do Palmeiras, tá bom? Eu não sou de São Paulo e sou meio perdida, mas é ali o Racine. Ok, Fernando? Deixa eu ver. É que eu não fui marcando como lida, né? Então, tem perguntinhas aqui que eu não tenho certeza ainda. Bom, enquanto eu estou esperando para ver se tem mais perguntinhas, que eu acho que eu respondi aqui, deixa eu falar um pouco para vocês a respeito, então, das nossas aulas, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco melhor a estrutura. Então, a gente começa falando um pouquinho do processo em geral de desenvolvimento de métodos, faz uma introdução, fala do desenvolvimento de produtos, fala do desenvolvimento de fornecedores, porque a característica e a qualidade dos fornecedores vai ajudar muito no processo de um bom produto, de um bom desenvolvimento, vai reduzir bastante, né, os problemas que podem aparecer. E uma das principais coisas que a gente tem que atuar é na leitura, na interpretação das próprias especificações e laudos dos fornecedores. Então, quando a gente faz a seleção de fornecedor, é claro que a gente quer e a gente busca o fornecedor que tem aquele IFA naquela forma que a gente precisa e etc. Mas tem outras características que a gente já tem que saber. Então, por exemplo, tamanho de partícula, né, a granulometria, se é hidratado, se ele tem outras formas, como eu disse, cristalinas,
qual que é a melhor, se ele tem características de ter isômeros e outras interpretações que a gente pode fazer sobre qualidade e sobre perfil, né, do tipo de substância química que a gente vai tratar, ainda no papel. Então, a gente faz essa captação dos fornecedores e começa a interpretar a documentação que eles têm a oferecer. É muito importante que esses fornecedores também nos mandem laudos, né, para que a gente possa conhecer limites, até limites de impurezas que eles praticam, para ver se já nos atendem. É muito difícil depois ficar tentando negociar para incluir uma certa análise, né, ou para fazer alguma mudança nos próprios valores de limites de especificação. Então, tem que ser feita essa interpretação e essa avaliação dos resultados, né, para que a gente possa ter uma confiança no que a gente vai receber e que vai servir para aquele desenvolvimento em si. Então, a gente começa falando disso e também de caracterização analítica voltada para essa interpretação de IFAs, tá? Então, de insumos farmacêuticos ativos. Ou para quem não é efetivamente, né, do insumo farmacêutico ativo, mas seria então voltado principalmente para as matérias-primas que vão estar envolvidas no desenvolvimento e com esse foco no nosso princípio ativo. Aí a gente vai ter então uma aula focando nos métodos analíticos agora, com uma característica um pouco mais generalista, para dizer qual é o nosso objetivo quando a gente fala de conhecer métodos analíticos, o que a química analítica tem a oferecer como uma ferramenta, né, de avaliação, quais são as possibilidades, quais são as características que cada tipo de método pode nos fornecer de interessante. O que a gente pode fazer com cada técnica hoje, né? Aonde que elas podem ser aplicadas e como que a gente faz a seleção das principais técnicas para que se use as melhores técnicas para a obtenção dos melhores resultados. E como eu falei, sempre pensando também no fator custo. Custo também significa tempo, né? E tempo jogado fora a gente não recupera. Então, quais são as técnicas que podem ser mais promissoras, né, em cada tipo de desenvolvimento e que vão render os melhores resultados com o menor tempo de investimento, tá bom? Então, a gente fala de caracterização de matérias-primas, a gente fala do próprio IFA, né? Então, aqui a gente tem que pontuar características gerais, até outras técnicas que são mais básicas também têm que ser utilizadas. Então, por exemplo, uma verificação de umidade, né, teor de umidade, ou análise eletroanalítica, que pode também ser utilizada para fazer potenciometria, enfim, outras técnicas que não só aquelas instrumentais mais expressivas, né, a gente também tem que colocar aí para dar o suporte desejado e completar esse panorama geral, tá? Depois de falar desse pedaço aí mais geral sobre as técnicas e sobre os métodos, a gente vai para o desenvolvimento um pouco mais específico, e aí faz o estudo primeiro das técnicas espectroscópicas. Então, nos últimos tempos, essa visão, né, das caracterizações das substâncias envolvidas, elas estão mais rigorosas. Então, é necessário que a gente saiba com muito mais qualidade aí de usuário, né, a interpretar um infravermelho, né, um espectro de infravermelho, que a gente saiba também interpretar um espectro de ressonância magnética nuclear, de próton, né, ou de carbono 13. Então, a gente vai olhando ponto a ponto, características dos equipamentos, características operacionais,
necessidades, né, de conhecimento envolvendo essas técnicas, requisitos a serem atendidos, e é claro que a questão, então, de avaliação de resultados, e muitos exemplos para a gente ver na prática como que se usam essas técnicas. A gente fala sobre espectrometria de absorção atômica, porque ainda se usa bastante como técnica aí para verificação de metais, minerais, né, que podem também estar presentes em vários tipos de amostras. O plasma indutivamente acoplado, né, que é o ICP, também é descrito como técnica e como suporte, né, de desenvolvimento para conhecer, então, muitas informações importantes hoje, como as impurezas elementares, né, que estão aí deixando todo mundo preocupado. A gente fala sobre espectrofotometria de absorção no ultravioleta invisível. O espectro UV ainda é uma ótima ferramenta para fazer tanto a caracterização de pureza de pico cromatográfico como um detector específico, né, da cromatografia líquida. Então, a gente precisa conhecer melhor essa técnica na questão dos fundamentos envolvidos e das próprias sensibilidades, cuidados, como que a gente vai operar e tirar os melhores resultados, né? Então, tudo isso também é descrito com bastante empenho. O que mais? Aí a gente fala sobre o infravermelho, eu já citei, né, um pouquinho, então a gente fala sobre a espectrometria de infravermelho, discute os tipos de infravermelho, o que eles podem ter de diferente, que tipo de resultado podem ser mais interessantes, qual que é a diferença do NIR e do infravermelho com transformada de Fourier, que a gente vai usar para fazer, então, a comparação de matérias-primas, né, de IFAs, para ver pequenas mudanças nos grupos funcionais, vai ser uma ferramenta muito poderosa para isso, e assim por diante, tá bom? Aí, o que mais? A gente tem, então, a ressonância, né, que eu também já citei um pouquinho, que vai permitir a caracterização. Quem hoje tem aquela atividade voltada para atender a Anvisa, que pede que a substância química de referência, se não for disponível na farmacopeia, ela tem que ser caracterizada, né, então tem que fazer RMN, tem que fazer infravermelho, e tem que atender tudo isso, tá bem mais envolvido, né, com essas técnicas espectroscópicas do que em anos anteriores. Então, a gente fala sobre tudo isso e mostra como que interpreta, então, esses resultados. A gente fala da difração de raio-x, principalmente como principal técnica para conseguir atender, de fato, a caracterização de polimorfo, né? Então, a gente consegue ver que a nossa matéria-prima tem mais de uma forma através de DSC também, que é uma análise térmica, mas a técnica mais poderosa é a difração de raio-x, então a gente também fala sobre isso. E aí a gente entra na parte dos métodos cromatográficos, tem muita coisa para falar sobre HPLC, então desde os aspectos mais gerais da cromatografia, como técnica de separação, até as características mais modernas, né, que envolvem hoje partículas especiais, novas colunas com diferentes características e diferentes, então, maneiras de interagir com diferentes amostras, maior seletividade e parâmetros de system que conseguem ser atendidos com maior performance hoje em dia, saber escolher a melhor coluna, saber usar as melhores fases móveis, fazer esse desenvolvimento de método com menor tempo. Então, fala um pouquinho sobre Quality by Design, né, voltado para desenvolvimento de método, que hoje é uma tendência e acho que vai crescer bastante, né, bem rápido. Então, a gente foca nisso também um pouquinho.
Daí a gente entra em questões relacionadas a detectores diferentes, a cromatografia iônica, que dentro da cromatografia líquida é uma técnica praticamente única, né, que tem as suas características diferenciadas e que merece também um destaque para descrever as suas colunas e os seus detectores específicos. Aí a gente fala sobre a cromatografia gasosa e as principais aplicações nesse universo, né, de técnicas. A gente fala também do uso do headspace, que também é muito importante. Quando a gente está caracterizando solventes residuais, é uma técnica das melhores a serem usadas, né? Aí a gente fala sobre os avanços da cromatografia em camada delgada, empregando agora novos equipamentos para fazer de uma maneira muito menos manual, né, do que era antigamente, e agora com muito mais qualidade. E a gente fala bastante de massa, né, como técnica espectrométrica de identificação e também como técnica de detecção. Então, tanto o acoplamento da cromatografia gás-massa quanto o acoplamento da cromatografia líquida com o massa. Aí a gente entra em validação de método e fala bastante, né, das regulamentações e dos guias mais importantes, então da RDC 166 de 2017, do ICHQ2 e também, como eu disse, citando algumas diferenças e particularidades do próprio mapa e do Inmetro. E aí a gente faz uma parte toda específica voltada para testes estatísticos que são essenciais para que a gente possa conhecer a validação de fato, né? Quer dizer, a performance do meu método, se ele gera resultados confiáveis, se ele atende a todos os parâmetros necessários e se eu tenho como atender também os critérios de aceitação propostos. Preciso da técnica estatística para assegurar tudo isso. Daí a gente fala um pouquinho sobre desenvolvimento de especificações, porque não vale ter desenvolvido um ótimo método e não ter valores para dizer que ele vai atender, né? Então a gente precisa de especificações, precisa de procedimentos e fala também da transferência de estudo desenvolvido agora para o controle, que é quem vai lidar com o produto no mercado, né? Com o produto na rotina. E por último, então, a nossa aula, que tem a parte prática, né, que é prevista como uma atividade presencial, ok? Nossa, agora eu preciso respirar um pouco, né, falei bastante, deixa eu ver aqui se sobraram dúvidas. Então, a gente tem essa turma começando dia 30, né, de junho. Acho que eu já falei demais, ninguém quer perguntar mais nada. Pelo que eu estou conseguindo acompanhar. Então, nós temos uma turma que terminou, que foi a nossa primeira turma do curso. O curso, graças a Deus, foi muito bem, né? Foi muito bem recebido, o pessoal ficou muito contente. O feedback foi bem positivo. E o pessoal interagiu muito, né? São muitas as perguntas durante o próprio curso que a gente pode ir respondendo. E tem, então, a segunda turma para começar no dia 30, né? E tem as inscrições, então, abertas. Vocês podem acessar o site do Racine ou mandar uma mensagem pelo próprio direct aqui no Instagram, direcionando, então, para o Racine, né, as perguntas aí, as dúvidas para a inscrição, e também mandar um e-mail para cursos@racine.com.br para tentar esclarecer mais alguma dúvida, e eu espero que vocês tenham aí despertado o interesse, né, para conhecer mais
sobre as técnicas analíticas e esse processo de desenvolvimento, e que, então, participem e façam a inscrição de vocês para a gente começar dia 30. Tem um aqui bem específica, um método de espectrofotometria UV é seletivo? Por definição, não. Então, por definição, a espectrofotometria de absorção no ultravioleta e no visível é uma técnica não seletiva. É claro que a gente consegue alguma seletividade, sim, no desenvolvimento do próprio método, quer dizer, escolhendo o comprimento de onda correto, fazendo o preparo de amostra correto, a gente consegue usar com algum nível de seletividade. Mas, por conceito, a espectrofotometria não é uma técnica seletiva, por isso que a cromatografia praticamente absorveu, né, toda a utilidade do UV como técnica isolada. Então, hoje, poucas metodologias podem ser feitas somente com o espectrofotômetro. O espectrofotômetro UV é o detector principal do HPLC, mas no HPLC a gente faz a separação para depois fazer a detecção. Então, aí sim a gente tem uma técnica poderosa, tá bom? É emitido o certificado? Com certeza, né? Então, eu sei que vocês querem muito essa questão do conhecimento técnico, vocês querem muito essa característica do aperfeiçoamento profissional. Eu também sei que vocês gostam e querem e precisam, né? De uma comprovação, sim, tem certificado, o certificado é emitido pelo Racine. Acho que tem um prazo lá de 1 mês depois do curso finalizado para que ele seja enviado para vocês, mas é um prazo aí que vocês podem se inteirar melhor, ok? No próprio Racine. Deixa eu ver. O Tamires, então, tem sim, né, o certificado que eu esqueci de falar. E o curso, então, é reconhecido, tudo certinho. Então, isso daí vocês não precisam se preocupar, não. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Quem tá aí tentando decidir se vale a pena, se não vale a pena fazer o curso, eu falo para vocês, olha, essa área é uma área minha de paixão, né? Eu sou suspeita para falar, mas realmente quem se inteira melhor do assunto, quem se dedica a esse conhecimento, abre bastante leque, né, tanto a nível profissional aí direto, quanto em relação a outras áreas de atuações, como eu falei, porque é um conhecimento muito importante hoje em dia, como característica mesmo profissional, como perfil, né, profissional. Então, eu acredito que é um curso bem interessante, ok? Mais alguma perguntinha? Será que eu consegui falar bastante sobre o curso aí? Deixei vocês motivados? O que eu tinha, né, preparado aqui para falar era basicamente isso. Nessa aula prática, a gente tem como ideia, né, estar trabalhando com HPLC, demonstrando melhor as tendências e as aplicações, as questões de desenvolvimento, e também usar outras técnicas para olhar de perto, né, como é que esses equipamentos podem nos ajudar a resolver os problemas do dia a dia e a tirar, então, essas dúvidas sobre os desenvolvimentos, né, em várias áreas aí, onde eles vão ser muito úteis, tá? Então, a ideia é essa. E, de qualquer forma, também a ideia e o fato, né, que a gente vai fazer a parte prática também da validação. Então, todos os cálculos, os testes estatísticos, tudo isso a gente faz, então, na nossa aula prática.
outros itens, né, que são mencionados durante o curso como exemplos. Então, é um momento que a gente tem também para fazer alguns cálculos, por exemplo, um cálculo de amostragem, né? Então, qual que é o número mais viável de amostras a serem coletadas para ser representativo? Isso também envolve aspecto de estatística, né? E aí, nessa aula prática, a gente consegue fazer junto, para não ficar só um exemplo meio distante, então a gente consegue usar como um cálculo prático também. E as planilhas, os gráficos de resíduos, as linearidades, tudo isso, então, calculado também na prática, né? E nessa aula que a gente vai ter um momento para executar, tanto no Excel como em outras ferramentas, para ver como é que se faz isso de verdade. Então, tá bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa proposta aí do curso e que se empolguem para conhecer melhor, então, as técnicas analíticas e a característica, então, necessária para validação de método para atender todos os nossos itens, tanto de regulamentação necessário hoje em dia, quanto também os aspectos da rotina das próprias indústrias que estão voltadas para desenvolvimento. Então, acessem o site, né, do Racine, ou mandem, então, um direct aqui para o próprio Instagram do Racine, ou entrem em contato pelo e-mail cursos@racine.com.br, ok? Então, um abraço a todos e espero vê-los na turma, então, do dia 30, começando comigo o curso de desenvolvimento e validação de métodos analíticos com foco em cromatografia e espectrometria. Um abraço.